de revisão, tá? Seguinte, pessoal, vamos lá. Voltei a gravação. Eu falei um pouquinho do CAD, tá? Desculpem o barulho do choro, criança é uma bênção. Quem tem sabe o que é, quem tem em casa, tá? Quanto ao CAD, item 7.1 da apostila, eu coloquei lá o que significa CAD. Na prova, qual efeito prático você vai precisar desse tópico? É quando o professor perguntar, conceitue o CAD, né? Ou discorra sobre o CAD. O que você vai falar? O CAD significa Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é um órgão judicante, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, criada pela Lei 4.137 de 62, regida atualmente pela Lei 12.529 de 2011. Muito cuidado para não confundir as leis, tá? Tem sede e foro no Distrito Federal, e exerce competência em todo o território nacional. Pronto, acabou. Perfeito. Não tem resposta melhor. Discorreu sobre o CAD, conceituou o CAD. Beleza? Na apostila eu coloquei alguns objetivos do CAD. Lembrando, nós estávamos falando da Constituição até agora há pouco, antes de entrar no CAD. Nós falamos do artigo 170, 173, 174. Entramos ali no artigo 24, artigo 30 da Constituição, para falar um pouquinho da competência. Agora nós já estamos entrando dentro da lei do CAD, que é a 12.529 de 2011. Tá? Muita atenção nessa lei, ela é muito importante. O CAD, como ente da administração pública indireta, é importante frisar que o CAD ele faz parte da administração pública indireta. Qual é? Vamos relembrar aqui. Eu não sei se vocês já tiveram aula de direito administrativo, mas vamos relembrar aqui. Pessoal, administração pública direta, município, estado, DF e União, tá? Indireta, fundação, autarquia, que é o caso do CAD, empresa pública e sociedade de economia mista. O que isso aqui te relembra? A atuação direta do Estado, tá bom? Então, dessa maneira, o CAD, tal como a empresa pública e a sociedade de economia mista também, são entes da administração pública indireta. Muito cuidado com isso, tá bom? Quanto às funções do CAD, pessoal, eu coloquei no item 7.4, são 3 funções, a preventiva, a repressiva e a educativa. Tá? A preventiva corresponde simplesmente na análise dos atos de concentração. E o que é um ato de concentração? É toda fusão, toda negociação grande, tá? Incorporação, beleza, que ocorrer. Todo grande negócio, o CAD está de olho. Aí na sua função preventiva. Para verificar se está havendo alguma ilegalidade. Função repressiva, pessoal, é a análise das condutas anticoncorrenciais. O que é uma conduta anticoncorrencial? É cartel, tá? Monopólio e oligopólio, se ele for considerado anticoncorrencial, porque via de regra, pessoal, monopólio e oligopólio não são anticoncorrenciais, porém o CAD pode entender que é e podar. Um exemplo prático é a Petrobras, pessoal. A Petrobras é um monopólio, porém o Estado entendeu que não é prejudicial à economia, tá? E nem à concorrência brasileira, e aí permite a atuação, tá ok? Aí a função repressiva do CAD. Discriminei cada uma delas na apostila, tá bem explicativo. Função educativa do CAD é a função meramente pedagógica. Ele promove palestra, ele faz cartilhas, revistinhas, vende, inclusive esse dinheiro faz parte aí da receita do CAD. Essas 3 funções, quais são as funções do CAD? Repressiva, educativa e preventiva. Discorra sobre uma delas, você vai falar sobre uma delas, tá? Muito cuidado com a pergunta, porque ela define a resposta. E muitas das vezes, pessoal, a resposta está na própria pergunta. Se o professor perguntou qual é a competência da União, Estado e DF, nos termos do artigo 24 da Constituição, você vai ficar pensando? Não, você vai lá no artigo 24, vou correr no artigo 24, né? Lembrar do artigo 24 aqui e vou responder a pergunta. Se o professor falou nos termos, está lá. Segredo, não tem segredo. Toda a banca falou nos termos, é lá. É baseado naquilo. Tá bom? Muita atenção nisso aí. Estrutura do CAD, competência do CAD está no artigo 9º da lei do CAD. Lembrando, lei do CAD é a 12.529 de 2011. Tinha gente confundindo com 8.883. 8.883. Essa foi a que regia o CAD antes da 15.000. A 15.000 veio revogando ela. Beleza? Não confundam a lei que já regeu o CAD com a lei que rege hoje, que é a 12.529. E não confundam também com a lei 4.137, que é a que criou o CAD.
Tá? Muita atenção nisso aí. Na lei do CAD, que é a 12.529, peço uma atenção especial para as suas competências. Está no artigo 9º, discorri com isso na apostila, sobre isso na apostila para vocês, tá bom? Pessoal, estrutura do CAD. Né? Qual é a estrutura do CAD? Aí eu dou até um exemplo prático. Qual é a estrutura da sua casa? Vamos pôr um exemplo de alguém que mora com seus pais. É o papai, mamãe e eu. Né? Ou, na verdade, mamãe, papai e eu. Né? Essa é a verdade. Tá? É a estrutura da tua casa. Tá? Um exemplo prático. Agora, do CAD. Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Ele atua como um juiz. Superintendência de Estudos Econômicos. Tá? E o Departamento de Estudos Econômicos. Beleza? Um momentinho. E a Superintendência de Estudos Econômicos. Tá bom? Muita atenção nisso aí. São esses 3 órgãos. Tá bom? O tribunal atua como juiz. A superintendência como um promotor, ele instrui, tá, os processos, as negociações para verificar, manda para o tribunal para verificar, analisar e julgar. E o Departamento de Estudo Econômico investiga, tá? E também tem a obrigação de se manter sempre técnico e rigoroso em sua atuação. É uma das obrigações legais, conforme o artigo 17 da lei do CAD. Pessoal, artigo 17, artigo 13, artigo 28, artigo 23, tá? Artigo 3º, 6º e 7º e 9º. Esses aí são os fundamentais, tá? Na lei do CAD. Muita atenção. A aula ficou gravada aí. Vai ficar gravada, vocês vão poder rever. Também está na apostila, está lá bem disposto, bem detalhadamente, esses artigos. Então, vocês vão ter muito segredo. Falei do artigo 28, é o item que eu vou falar agora para vocês. Ele dispõe sobre a origem da receita, né, do CAD, que é como o CAD se mantém. No item próximo, eu falei um pouquinho da direção do CAD, a composição do CAD, dos tribunais, né, da direção. O tribunal é um presidente, 6 conselheiros, tá? 6 conselheiros, beleza? A superintendência é um superintendente-chefe e 2 adjuntos, tá? E o Departamento de Estudo Econômico é um economista-chefe. Todos esses nomeados pelo presidente da República, é um cargo importantíssimo, e sabatinados pelo Senado. Os requisitos para ingresso é idade mínima de 30 anos de idade, reputação ilibada, tem que ser uma pessoa que tenha aí uma reputação simplesmente limpa, não tenha passagem nenhuma, nenhum histórico de escândalo, tá? Que no Brasil isso é dificílimo de encontrar. E também, além da sabatina, também tem que ter notório saber jurídico ou econômico. Reitero, pessoal, notório saber jurídico é ser formado em direito? Nada a ver. É saber entender muito de direito. Eu dou sempre o exemplo do Dr. Barata. Foi ministro do STF no Brasil em 1893. O ministro morreu aí e tinha pouca gente formada em direito. Porém, o Dr. Barata era de uma família de juristas. E aí o STF veio e falou, não, Barata, vem cá, assume esse cargo aqui. Né? Termina o mandato do ministro que morreu. E o doutor Barata assumiu, termina o mandato não, assume, né, o cargo. E aí o doutor Barata assumiu como ministro do STF, sendo médico, porém tinha notório saber jurídico. Era o requisito, e até hoje, inclusive, é o requisito, tá? Nós vemos hoje juízes e advogados, como de praxe, serem nomeados, apesar de membros do Ministério Público também terem esse direito, mas não é comum, tá? Só que o requisito é tão somente notório saber jurídico. E nesse caso aqui em específico do CAD, tá? Notório saber jurídico ou econômico, não é econômico, tá? Saber jurídico ou econômico. Muita atenção nisso aí, eu discorri na apostila bem detalhadamente. Falei um pouquinho, pessoal, das polêmicas dos casos práticos do CAD, está no item 7.9 da apostila. Isso aí eu não vou cobrar na prova, né? Foi só para exemplificar para vocês, contar um pouquinho da história do CAD, dos julgamentos do CAD, para que vocês pudessem entender como o CAD atua, tá? E como ele atuou ao longo dos anos. Ao final do item 7, eu coloquei aí um questionáriozinho de 6 perguntas, bem objetivas, tá? Do item 8,
eu falei sobre o SBDC. O SBDC, pessoal, é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nós temos o Sistema Brasileiro de Defesa Militar, né, e dentre muitos outros. O da Defesa da Concorrência é a estrutura base, e o CAD está dentro dele. Então, não confundam, tá? O SBDC não está dentro do CAD, o CAD está dentro do SBDC. Está disposto no artigo 3º da Constituição. Também o SBDC é composto, além do CAD, a Secretaria de Acompanhamento Econômico e o Ministério da Fazenda, tá? O Moro fez umas alterações na legislação, mas fez umas alterações aí nessa Secretaria de Acompanhamento, do Ministério da Fazenda, mas a legislação não alterou, então eu permaneci a letra da lei, tá bom? Dentro dessa matéria do SBDC, eu pus conceitos que são muito importantes, conceito de ordem econômica, conceito de agente econômico. O que é um agente econômico? É toda pessoa, pública ou privada, tá? Que possa atuar dentro da economia de forma independente e direta. É você como consumidor, é o empresário, é uma empresa, tá? Todos aqueles que atuam dentro da economia são agentes econômicos, tá? Coloquei outros conceitos também, defesa de concorrência, regulação, custo de transação. Custo de transação, o que é um custo de transação? Estou pulando alguns aqui para a gente, porque está na apostila bem explicadinho. Vou explicar alguns deles para vocês entenderem. Custo de transação, pessoal. Vamos supor aí que a Amanda vai comprar do Anderson um carro do Anderson. Não sei se o Anderson tem carro, mas suponhamos que o Anderson tem aí um Camaro 2019. O Anderson cansou do Camaro, porque já está ficando velho, já é 2019, já estamos em 2020. Falou, não, vou trocar de carro. A Amanda falou, nossa, meu sonho é ter um Camaro 2019 igual ao seu. Aí o que o Anderson fez? Falou, eu te vendo. Quanto, Anderson? 200 mil. Ok. Aí a Amanda pegou e falou o seguinte, não, Anderson, mas eu vou mandar o contrato para o meu advogado formular o contrato, ele vai me cobrar 3 mil reais, e o cartório vai me cobrar aí uma taxa para reconhecimento da assinatura do contrato em 20 reais. Então vai dar um custo de 3.020 reais além do valor do negócio. Isso chama-se custo de transação, tá bom? Eu simplifiquei para vocês o custo de transação. Muito simples, é todo o valor que não estava além do preço acordado entre as partes, tá bom? Concentrações são 3 tipos, né? Conglomerado, horizontal e vertical, deem uma atenção especial. Coloquei um linkzinho lá no AVA para vocês lerem um pouco mais sobre isso, mas é só um material complementar para quem quiser estudar um pouquinho mais e entender melhor, tá? Nas próximas aulas eu vou retomar isso aqui, beleza? Com vocês, e a gente vai poder entender ainda melhor nas próximas aulas. Conduta oportunista é o famoso atravessador, tá? O conceito do atravessador aí, ó. São condutas verificadas quando um agente, uma parte envolvida em um determinado negócio, procura aproveitar-se às custas da outra parte de um processo de renegociação de um referido contrato. O atravessador não se confunde com o advogado, tá? Toda pessoa que tem fé pública, que ele pode atuar dentro de um contrato, ele não é considerado oportunista, é o trabalho dele. Mas existem entes que podem tentar, que não têm fé pública, nem atuação direta para esse fim, ele pode ser considerado, e sua conduta pode ser considerada oportunista nos termos do próprio conceito. Tá? Não confundam isso na prática. Abuso de poder econômico, né? Cartel, venda casada, todas essas práticas que o próprio direito econômico já inibe. Eu coloquei os enfoques teóricos da política de defesa da concorrência, dá uma lida especial aí, e com isso nós encerramos aqui. Ao final tem um questionáriozinho, muito importante, dê uma atenção especial. E com isso nós encerramos a aula de revisão, né? Para a gente entender um pouquinho melhor até que ponto da matéria vai ser cobrado de vocês na prova. Lembrando, a prova será de 10 questões subjetivas, com 100 pontos cada uma, o peso é 1.000, beleza? Vão poder fazer pela plataforma Forms. Eu vou disponibilizar para vocês o link certinho, como vai funcionar. Ninguém vai ter dificuldade para entrar, tá bom? Se tiver uma dificuldade, verifica. Alunos que estiverem matriculados, por exemplo, aqui é a aula do 6º B. Vamos supor que tem o 6º A, 6º B. Professor, eu estou matriculado no sistema do 6º B, 6º A. Muita atenção. Se eu fosse fazer no AVA, você viesse fazer a prova no dia do 6º B, estando no sistema do 6º A, você ia perder, porque a prova ela só vai estar disponibilizada
das 19h15, que é o horário da respectiva aula, e no dia da respectiva aula, até as 9h45, que é o horário da nossa aula, né? Parece que é 19, na verdade, até as 21h45. Então, a aula vai ficar disponibilizada só nesse horário. Você só vai ter direito a fazer essa prova nesse tempo. Tá ok? Então, muita atenção. Não pode sair, entrar, entrou, arrocha a prova. Entendeu? Entrou, arrocha a prova aí. Faz logo e muita atenção nas respostas. Tá beleza? Com isso, creio eu que não discorremos sobre tudo, sobre a prova. Vai ser pela plataforma Fóruns, 10 questões. Tá? Momentinho, Davi. E com isso, eu encerro a gravação, retomo aqui as dúvidas do pessoal do sexto B, mas todos os demais alunos que estiverem assistindo essa aula vão poder aí se basear nessa aula gravada para estudar. Um abraço a todos, vou encerrar a gravação. Boa prova para todos.